Olá, meus amigos, tema da lição de hoje, eis que vem dias. E a pergunta da lição, a pergunta principal da lição que nós vamos estudar hoje é: quem dá início à aliança? E hoje nós vamos falar de uma nova aliança. Quem dá início a essa aliança? É o que nós vamos estudar na lição de hoje. Bora lá então estudar a lição de hoje. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos e vamos estudar a lição da Escola Sabatina de hoje, que tem o tema Eis que vem dias. E a pergunta, como eu disse, quem dá início à aliança? É fácil a resposta, porque sempre é o Senhor que busca o seu povo, oferecendo a ele, ou no caso a nós, o perdão, e uma nova aliança, que é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos entender como que isso se deu, por que Deus fez isso novamente com Israel, prometendo a eles uma nova aliança. E nós vemos isso lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34, que diz bem assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz aos seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus queridos, Deus aqui neste momento ele está falando para um profeta chamado Jeremias, conhecido como o profeta chorão. E Deus diz estas palavras para Jeremias, e Jeremias leva esta mensagem para o povo de Deus. E olha a grande pergunta: por que Deus fala isso com Jeremias? Nós vemos lá no versículo 32 que Israel havia quebrado a aliança que Deus havia feito com eles lá no Sinai. E Deus, como é um Deus misericordioso, um Deus de amor que nós conhecemos, Deus fala com o profeta, diz ao profeta, o profeta vai anunciar essas mesmas palavras ao povo, dizendo que Deus preparava uma nova aliança com o povo de Israel. Mas, meus queridos, quando nós falamos de uma nova aliança, lembra da historinha de ontem? O conceito é o mesmo, a aliança é a mesma, só mudou o rótulo, podemos dizer assim, porque olha só o que diz a lição. Uma coisa é clara: a nova aliança não é muito diferente da antiga, feita com Israel no Monte Sinai. Na verdade, o problema com a aliança do Sinai não era que ela fosse velha ou absoluta. Em vez disso, o problema foi que ela havia sido quebrada. Uma aliança que Deus fez lá atrás com Israel havia sido quebrada, e esse foi o problema da antiga aliança. E quando nós lemos lá no versículo 34, que foi o último versículo que a gente leu, Deus fala com o profeta, para passar a mensagem, e diz bem assim, vou falar com minhas palavras, que diz bem assim que ele colocaria a aliança no coração do povo e jamais eles se esqueceriam de Deus, e eles nem precisariam mais ensinar para outras pessoas sobre esse Deus, porque eles veriam o próprio Deus através dos ensinos e através da nova aliança que Deus havia feito. Então, meus queridos, a nova aliança é, em certo sentido, uma aliança renovada. É a conclusão ou o cumprimento da primeira aliança que nós estudamos na semana passada lá no Sinai. A aliança que Deus promete ao profeta Jeremias, que transmite ao povo, é a mesma aliança lá do Sinai, mas dessa vez Deus diz que é uma aliança que ele vai colocar no coração de cada um do seu povo. E, meus queridos amigos, Deus ainda hoje,
Ele quer renovar uma aliança comigo e com você. Ele quer colocar em nossos corações uma aliança para que eu e você jamais nos esqueça da aliança que Ele tem conosco. Ele quer te salvar, te restaurar, te vivificar, assim como Ele quis com um povo que estava desolado, com um povo que estava desacreditado, com um povo que havia se esquecido de Deus. Ele, mesmo assim, com todas essas condições, Ele vai até o povo, perdoa o povo de Israel e oferece a eles uma nova aliança. E Deus hoje, meus queridos, Ele te perdoa e te oferece uma nova aliança. Basta somente nós abrirmos o coração para Ele, para que Ele possa colocar em nossos corações uma aliança onde nós jamais nos esqueceremos do nosso Deus. Que esse seja o seu desejo e o meu desejo. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor escreve em nossos corações uma nova aliança todos os dias. Obrigado porque o Senhor nos perdoa e está sempre ao nosso lado. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. A lição de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais lição. Vamos continuar estudando. Amanhã nós vamos ver a obra que Deus faz no coração. Olha só, hein? Deus, nós acabamos de falar no versículo que Deus coloca ali a aliança no coração para a gente jamais esquecer, e amanhã nós vamos ver a obra que Ele faz em nosso coração. Então, compartilha a lição com seus amigos para que eles estudem também, deixa o joinha, comenta, e você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Vamos juntos aprender a palavra de Deus todos os dias aqui neste mesmo horário, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau.